Olá, e vamos iniciar nossa aula número 2 de pintura digital. E na aula de hoje nós vamos trabalhar uma composição com 3 elementos, 2 frutas e uma caneca. Essa composição nós vamos trabalhar inicialmente realizando um esboço. Esse esboço nós vamos utilizar um grid para poder realizar a composição de uma forma mais confortável. Então, nesse grid, nós vamos fazer a regra dos terços. Então, nós vamos dividir em 3 partes, tanto na horizontal como na vertical, e vamos fazer uma linha do horizonte para poder fixar o nosso olhar e ter uma noção em relação ao chão, em relação à parede, né? Por exemplo, aqui uma parede imaginária aqui na nossa composição. Feito isso, nós vamos trabalhar os sólidos geométricos. Então, as frutas nós vamos realizar esferas. No caso da caneca, nós vamos fazer elipses e vamos fazer um quadrado para poder montar a caneca. Feito isso, nós vamos fazer uma revisão dos elementos para verificar se as frutas estão grandes, estão pequenas, a relação das frutas em relação à caneca. Então, é feita essa revisão na esfera digital, através de camadas, através da arte analógica, borrachas. Após essa revisão, nós vamos trabalhar a marcação das sombras. Essa marcação ela é muito importante, porque ela nos ajuda a entender onde vai ter os níveis mais escuros e os níveis mais claros. Então, quando a gente estabelece um pouco da sombra, nós também estabelecemos as relações de luzes. Então, isso a gente já faz no esboço. Lembrando que na pintura, esse esboço ele vai desaparecer. A gente vai passar por cima dele. Então, ela é uma camada que depois ela vai ser deletada ao final do processo. Se fosse na pintura manual, ela seria sobreposta por camadas de tinta. Então observe que a gente já vai trabalhando um pouco a questão das sombras. Procure fazer as sombras mais como uma marcação do que propriamente como um trabalho final. Novamente, essas sombras elas vão ser deletadas posteriormente. Após esse estudo, nós vamos criar uma camada para trabalhar os valores tonais. Como nós estamos fazendo uma técnica de arte digital, nós vamos fazer um pouco diferente do que seria com outras técnicas, né? Ou até mesmo algumas técnicas das quais nós realizamos, por exemplo, na primeira aula. Na primeira aula nós não fizemos dessa forma, então a gente vai por um outro caminho. Afinal de contas, a pintura existe diversos caminhos. Esse aqui é apenas mais um. Então, dessa vez, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar primeiro as tonalidades de preto, cinza e branco. Esse tipo de trabalho ajuda o pintor iniciante a ter uma noção melhor de brilho e contraste. Um dos grandes problemas quando nós trabalhamos pintura é a sensação da pintura estar aguada, ou seja, a pintura está com muitas tonalidades de cinza, ela está muito acinzentada. Então, quando nós trabalhamos essa relação de brancos, cinzas e pretos, sem a cor inicialmente, isso ajuda a trabalhar a nossa própria percepção de brilho e de contraste. Então, encare esse processo como um processo de aprendizado, não como um processo final. Você pode muito bem trabalhar as cores diretamente, bem como você pode fazer com essa técnica. Existem pintores que trabalham, ao invés de tonalidades de cinza, tonalidades do âmbar, tonalidades da sanguínea. Tem gente que trabalha do branco direto e vai fazendo colorido. Enfim, existem diversas formas. Essa é apenas mais uma, mas é uma forma que te ajuda a educar o olhar. Também é uma forma que vai ajudar você a renderizar melhor os seus trabalhos.
uma vez que o brilho e o contraste ajudam a dar uma melhor definição da imagem. Então, é um tipo de estudo. Espero que vocês aproveitem. Então, reparem que aqui eu vou trabalhando o fundo, né? As tonalidades de cinza. Nesse primeiro momento, eu não vou fazendo muitas misturas. Isso também é uma coisa muito importante. Não comece o trabalho realizando vários mixers de mistura. Não procure fazer um degradê perfeito. Procure enxergar as cores como massas. Essas massas, elas vão ajudar você, inclusive, a pensar melhor o brilho e o contraste. Depois, no final, você pode fazer a mistura, né, de tonalidades, colocando mais meio tons para que fique uma coisa mais uniforme. Mas nesse primeiro momento, tente separar bem as luzes e sombras. Reparem que as formas elas já estão bastante marcadas. O fundo, eu vou trabalhar com um fundo mais escuro. Qual é a intenção disso? Fazer com que as figuras saltem, né? Tanto a caneca como as frutas, elas devem saltar. A parede, ela deve ser bem separada do fundo, do chão. Então, a parede, eu vou fazer ela bem mais escura do que o chão. E as formas, eu vou deixar em meio tom. Então, reparem, o fundo, ele vai estar mais escuro, o chão bem mais claro e as frutas e canecas vão estar num meio tom. Tá? Isso não é uma regra, poderia ser inverso, né? O chão bastante escuro, a parede clara, ou a parede com tons de cinza e as canecas claras. Depende da sua intenção. Tá? O que é muito importante? Que os elementos, que os atores fiquem bem com as tonalidades de cinza bastante definidas. Tá? O que não pode fazer é que tudo fique um acinzentado que a gente não consiga diferenciar a parede do chão e dos elementos. Como vocês podem ver, nós vamos realizando aqui o trabalho, né? O trabalho de feitura, de acabamento. Procurem, nessa fase, né, das tonalidades de cinza, realizar o melhor acabamento que você puder. Quando eu digo o melhor acabamento que você puder, dentro das marcações que a pintura exige. Claro, procure respeitar o seu estilo. Se você é um pintor que trabalha com a linguagem do cartoon, você de repente não precisa fazer algo tão detalhado. Se você trabalha realista, aí já é o contrário. Então vai depender muito das suas intenções, né? Existem desenhistas ou pintores que trabalham no intermediário entre o realismo e o cartoon, ou seja, apesar de ter as regras de desenho e as regras de pintura, o artista deseja que as pessoas saibam que aquilo é um desenho e não uma foto. Tem outros artistas que são ultra realistas e que vão agregar trabalhos, camadas de cinza a ponto de virar quase uma reprodução fotográfica. Vai depender muito do que você quer para o seu trabalho. Tá? Aqui nós vamos trabalhando muito essa separação inicial de tonalidades. Tá? As tonalidades principais, os atores principais das tonalidades. Particularmente, eu gosto muito de trabalhar as formas sextavadas, as formas quase quadradas. Por que eu gosto de trabalhar dessa forma? Porque, na minha opinião, eu acho que ela fica muito mais tridimensional, ela fica muito mais presente as marcas do que se eu fizesse simplesmente arredondado, sem deixar muitas marcas. Eu particularmente eu não gosto desse resultado muito esfumaçado, né? Então eu gosto dessa coisa um pouco mais quadriculada. É o que eu diria de um realismo estilizado, né? Então aqui eu peço que vocês considerem mais o fundamento do que o estilo.
tá? Então, por exemplo, se vocês olharem a caneca, ela tem alguns elementos quadriculados, né? Não necessariamente isso traduz a realidade. Então, você vai achando o seu meio tom, né? Você vai achando a sua linguagem dentro dessa técnica aqui, tá? Procurem sempre utilizar nesse primeiro momento tonalidades de cinza. Tomem cuidado, no meu caso aqui eu estou utilizando Krita, estou utilizando um triângulo, né, de cores. Tomar o cuidado para não ficar uma cor, né? Por exemplo, um acinzentado azulado, um acinzentado esverdeado. Tome cuidado para que isso não aconteça. Procure trabalhar realmente as tonalidades de cinza. Aqui no caso, você não precisa trabalhar necessariamente porcentagens, tá? Mas é importante que você trabalhe de modo que fique um bom contraste. Outra coisa também, eu sugiro que vocês não trabalhem com preto ou branco puro, tá? Porque aí fica muito definitivo, né? Essa questão do preto e do branco. Você fica sem uma margem de poder fazer retrabalhos. Então evite isso e procure trabalhar a questão da cor, né? do sombreamento pensando para uma cor. Então quando você usa branco e preto, qual que é a minha sugestão? Você use só no momento final para fazer os detalhes, né? Quando você fizer os detalhes, aí sim vale a pena você continuar e você trabalhar essas questões do branco e do preto. Como vocês podem ver, agora a gente cria uma camada, a gente deixa no modo Multiply e começa a aplicar as cores. Nesse caso, a gente vai aplicar cores básicas. Por que a gente aplica as cores básicas, né? Ou seja, apenas uma camada de cor? Porque nós já temos aqui as tonalidades de cinza. Então veja como é interessante isso para o teste de cor. Muitas vezes, quando a gente utiliza a cor direto, a gente vai fazendo tonalidades de cor, de repente não gostou daquela cor. Para fazer as alterações é muito mais complicado. Então, quando você tem esse trabalho com as tonalidades de cinza, fica muito melhor para a gente visualizar. Se eu quiser trocar, por exemplo, essa cor verde por uma azul, por exemplo, ou a caneca por uma cor amarela, eu posso fazer isso sem comprometer as tonalidades de cinza. Essa é uma grande vantagem nesse modo de cor. Como vocês repararam, porém, os brancos e os acinzentados, eles diminuem, né? Deixando nesse modo multiplicação. Você pode experimentar mesclagens de camadas. Dependendo do software, há mesclagens que vai dar um resultado muito interessante para vocês. Eu estou utilizando o Multiply porque eu considero que ele é o melhor. Mas existem outros, conforme nós estamos mostrando aqui, existem centenas de opções, né? Vai depender muito do software que você está utilizando e depender também da intenção que você tem. Como aqui é uma aula de fundamentos, a camada no Multiply é a mais indicada, tá? Mas, como vocês podem ver, podemos utilizar outras camadas que inclusive vai saltar o branco aos olhos. As tonalidades de cinza, dependendo também, você pode diminuir um pouco a opacidade. Vai deixar a imagem um pouco mais opaca. Mas aí já é uma escolha também pessoal. Então veja que é muito interessante a pintura digital devido às possibilidades de caminhos que você tem sem comprometer a ideia inicial. Você pode salvar diversos arquivos mudando cores, mudando tonalidades, fazendo ajustes de brilho, de contraste. Então isso é muito versátil na pintura digital, tá? Então agora, fazendo, né, os trabalhos de pintura, nós vamos agora trabalhar um pouco os detalhes, né? Então a gente cria uma camada e essa camada de detalhes é onde nós vamos colocar os spots de luz. Esses spots de luz a gente já havia feito nas tonalidades de cinza, mas quando a gente coloca na camada Multiply, eles desaparecem.
Então a gente vai fazer uma camada em cima de detalhes, deixar no modo normal e colocar pequenos detalhezinhos, mas esses detalhes faz toda a diferença, né? Esses detalhes, esses toquezinhos de branco, um toquezinho de um vermelho mais forte, fazer, por exemplo, o bico do limão, né? Fazer algumas texturas. Então, o detalhe, ele vai fazer toda a diferença. Aí é lógico, vai depender do nível de detalhamento que você quer para o seu trabalho, tá? Mas inicialmente, penso que esse tipo de nível que está sendo apresentado aqui na aula, ele é o ideal para quem está começando. Pessoal, agora, feito os trabalhos de detalhamento, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o trabalho de renderização. O trabalho de renderização na pintura consiste no quê? De você fazer uma revisão das linhas duplas que um desenho o faz. Então, por exemplo, quando nós estamos pintando, é muito comum que existam algumas pinceladas que vão criar algumas manchas involuntárias. Como que você resolve isso? Dando zoom e acertando, tirando essas manchas ou essas pinceladas involuntárias. Como que nós fazemos isso? Utilizamos o conta-gotas e fazemos a tinta que está ao fundo e vamos cortando a imagem, ó, como vocês reparem aqui. Por isso que eu gosto muito do quadriculado, porque o quadriculado ele ajuda a deixar essa renderização, né? Ou seja, esse ato de tirar essas linhas duplas, né? Muito mais simples e muito mais fácil. Eu, particularmente, eu gosto muito dos pincéis quadriculados, né? Das pontas chanfradas. Então, isso me remete muito à minha própria atividade analógica. Então, por isso que eu gosto muito desse tipo de trabalho. Esse tipo de renderização, ele é essencial. É como se você deixasse uma imagem de 72 dpi em 300, por exemplo. É a mesma coisa, né? Uma imagem de baixíssima resolução, quando você faz esse tipo de acabamento, você deixa em alta resolução. Tá? Na esfera digital, você tem a vantagem de utilizar o zoom, né, para fazer. Nesse caso específico, a minha sugestão é que você vá trabalhando na camada detalhes, porque se você for trabalhando nas outras camadas, você corre o risco de não conseguir esse efeito de definição muito bem sucedido. Então, na camada detalhes é onde você vai fazer todo o trabalho de refinamento, tá? Pessoal, a questão de camadas é muito pessoal. Tem gente que faz camadas para cada objeto, tem gente que faz camadas por temas. Eu gosto de fazer camadas por técnicas. Então repare que o meu trabalho tem poucas camadas. Qual que é a vantagem de ter poucas camadas? O arquivo fica mais leve. Qual é a desvantagem de ter poucas camadas? Ele abre espaço para mais retrabalhos caso o seu cliente não goste de um determinado trabalho, não goste de um determinado acabamento. Então vai depender muito do que é mais importante para você. Como aqui é uma aula, como eu sou o cliente, então eu gosto de trabalhar com poucas camadas, é assim que eu vou trabalhar e fazer, realizar, tá? Então reparem aí, ó, que esse acabamento ele é essencial, ele é muito importante para o nosso trabalho. Repare que a gente vai fazendo essa distribuição, né? Reparem que o chão é uma cor bastante fria, né? É uma cor assim que ela vai ficar quase de um frio para tom neutro, né? Para que realmente as frutas, né? Os objetos, eles saltem aos olhos, tá? Aqui a gente já está chegando já numa parte bem resolvida, né? Da pintura. Tá? Agora é muito mais questão de objetivos. Então, por exemplo, minha sugestão é que vocês, após terminar, sentiu que terminou a ilustração, vocês se afastem um pouco da pintura. A minha sugestão é que vocês nunca realizem uma pintura
a ser feita e ser finalizada no mesmo dia. Minha sugestão é que vocês façam o exercício de pintura e no dia seguinte vocês retomem. Porque quando a gente tem um afastamento da pintura, nós conseguimos ter uma visão um pouco mais crítica, pensar em soluções para aquele problema. Um dos grandes problemas da pintura é que muitas vezes parece que a gente não consegue chegar no resultado final ou no resultado que a gente quer. E muitas vezes é apenas uma tomada de decisão, uma experiência, um experimento. E às vezes isso a gente precisa estar com a cabeça descansada, tá? Então aqui, por exemplo, nesse vídeo, o que eu fiz? Eu fui até um determinado ponto, né? Eu fiz uma primeira sessão de uns 20 minutos de pintura mesmo, não foi mais do que isso. Salvei o trabalho, né? Deixei um dia de trabalho e depois fiz uma segunda sessão. E isso para mim foi muito importante, porque na segunda sessão, ou seja, no dia seguinte, me veio na cabeça: e se eu usar um determinado esfumaçado, utilizando tal técnica, será que eu melhoro o trabalho? Essa ideia só veio porque eu descansei. Se eu tivesse feito tudo direto, provavelmente eu não teria chegado nessa ideia. Então, por isso que eu digo que a pintura, ela é um exercício de resiliência, mas é um exercício de paciência também. Ela é diferente do desenho, né? O desenho, a gente já tem uma ideia muito clara do que vai acontecer, mas a pintura, ela tem acidentes, ela tem abstrações que vale a pena nós termos alguns momentos de silêncio, alguns momentos de contemplação, tá? Bom, pessoal, como vocês estão vendo, nós já estamos chegando ao final de um primeiro processo, tá? Então, reparem, as sombras ficaram muito pesadas nesse trabalho. Está errado? Não. É um tipo de tratamento. Porém, eu não fiquei satisfeito. Então, a sessão, eu acabei fechando essa sessão inicialmente e depois, no dia seguinte, eu comecei um novo trabalho com a ideia de deixar esse trabalho mais leve na questão dos brancos e dos pretos. Como que eu resolvi isso, né? Primeira coisa, eu deletei o esboço, peguei as tonalidades de cinza e utilizei um misturador, um mixer que tem no Krita. No Photoshop, no Sketchbook, na maioria dos softwares também tem esse misturador. Então, fui utilizar no Krita, baixei a opacidade e comecei a realizar esse misturador. Somado a esse misturador, utilizei pincéis com conta-gotas que poderiam dar meio tons neles, né? Então fui agregando meio tons e fui fazendo também uma pincelada de modo que ficasse mais arredondada a caneca, como se fosse quase uma cerâmica, né? A gente fosse fazendo ela de maneira tridimensional. Então fui agregando, jogando conta-gotas, pincéis com opacidades leves e misturadores, tá bom? Qual que é o limite desses misturadores? Qual que é o limite dessas tonalidades de cinza? Vai depender do seu traço, vai depender da sua direção de arte, tá? Aqui eu quis tirar um pouco das marcas, que eu achei que ficou muito marcado, né? E aí eu já fiquei um pouco mais satisfeito com esse efeito. Mas, novamente, vai depender muito da sua direção de arte e nem tanto do limite que o software apresenta, tá? Então reparem aí que a gente já vai fazendo, e olha como muda, né? Só agregando mais detalhes, né? A gente já vai deixando a caneca mais arredondada, mais tridimensional, né? É bem interessante esse tipo de exercício, né? A mesma coisa nós vamos fazer nas frutas, tá? Então aqui a gente já vai trabalhando um pouquinho mais, né? Tomando cuidado também para que não fique
muito esfumaçado. Eu gosto que fique essa marca da tinta, né? Tá? E aí nós vamos trabalhando melhor essas tonalidades de cinza. Se fosse necessário, eu trabalharia algumas questões de cores, mas creio que trabalhar os cinzas já trouxe um resultado que me deixou mais satisfeito em relação ao trabalho em si. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que vocês compartilhem. Se vocês acham que esse trabalho ajuda vocês na formação, vai ser uma série, né, de 5 encontros, é uma introdução, né? Todos os vídeos eu gosto de ressaltar isso, que é uma introdução aos temas, né? É um canal voltado para o aluno iniciante / intermediário, né? Então, qualquer introdução que você vai ter em relação a algum tema, você vai achar aqui. Temas relacionados a desenho, design, ilustração. E depois você vai se aprofundando ou com o seu professor, ou com a sua professora, com seus orientadores ou com outros cursos. Essas aulas elas são utilizadas na Universidade Federal da Paraíba, nos cursos de mídias digitais e nos cursos de artes visuais. Como vocês podem ver, a gente vai fazendo os respectivos acabamentos e aí a sugestão é que você vai sempre fazendo essas revisões, tá? Claro, não faz muito sentido você pegar um mês e ficar fazendo revisões a ponto de ficar, a não ser que seja a sua intenção, né? Mas eu sugiro que você encare esses trabalhos muito mais como exercícios do que como elementos finais. Desde já, o meu muito obrigado!